A paz seja convosco, povo do Altíssimo, Yauxá. Sejam bem-vindos no canal do Apóstolo Sandoval. Hoje é o dia 1º de abril, né? Você sabia que o dia 1º de abril é um dos dias mundialmente conhecido como o Dia da Mentira? Aliás, é o único, né? O único que a gente conhece, conhecido como um Dia da Mentira. E você sabe por que esse dia é chamado Dia da Mentira? Bom, alguns acreditam que foi uma história que aconteceu em Minas, outros falam que foi uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Enfim, mas a realidade ninguém nunca te contaram. O Dia da Mentira é porque não acreditaram que o Salvador nasceu da mãe dele de maneira miraculosa. É por esse motivo que chamaram o Dia da Mentira. É por esse motivo que até hoje é o Dia da Mentira, porque não creram que uma virgem podia gerar uma criança. Mas no livro, na Bíblia Sagrada, o profeta Yauxaial, Isaías, fala no capítulo 7:14, que uma virgem conceberia uma criança, uma mulher virgem conceberia. Bem, é interessante isso, a mulher virgem conceber significa que uma mulher que não teve contato com homem nenhum conceberia uma criança, tá? Só que está lá na Bíblia. As pessoas falam que a Bíblia é a palavra do Criador, mas tem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia, né? Não acreditam na Bíblia. E essa história é baseada na Bíblia, a história do que o Salvador nasceu da forma como nasceu é baseada na Escritura, que é conhecida como a palavra do Criador, a palavra final. Só que tem muitas pessoas que não acreditam nem no Criador e quer mesmo criar polêmica, confusão. Bom, mas será que tem fundamento mesmo o nascimento do Salvador em dezembro? Também não. Em dezembro não poderia. É fácil descobrir isso. É muito fácil. Em Lucas capítulo 1, verso 26, Lucas 1, 26, eu convido você para abrir aí. Aí fala que o anjo visitou a mãe dele no 6º mês. E o anjo visitou a mãe do Salvador, e fala Maria, né? O nome dela é Mauruém, tá? No aramaico, e hoje está como Miriam no hebraico. Mudaram. O povo linguístico, os responsáveis pelos idiomas no mundo inteiro, totalmente dominado pelo sistema religioso. Porque nós cremos que nomes próprios não se traduzem, sabe? Nomes próprios, a pessoa nasce com aquele nome e continua com aquele nome a vida toda. Enquanto estiver vivo, mesmo depois de morto, depois de finado. Mas algumas pessoas acabam que mudando a pronúncia do nome das pessoas, sabendo que é errado, porque é muita burrice da pessoa, né? Não reconhecer que nome próprio é substantivo próprio e substantivo próprio não se traduz. Então, o que acontece aqui? Nós estamos fazendo hoje correção, restauração. Isso é uma restauração. Nós cremos que substantivo próprio nome é substantivo próprio, não se traduz, tá? Se mantém a pronúncia, no máximo se translitera, mantendo a pronúncia. Pode escrever o nome em qualquer idioma, pode escrever em qualquer idioma, mas tem que manter a pronúncia que é a original. E a tradução não. A tradução não faz isso. E nós podemos provar que nomes próprios não se traduzem por vários motivos. A gente vê Michael Jackson lá em inglês, é Michael Jackson em português, né? Nós vemos aqui, por exemplo, Lionel Messi, bem aqui perto, argentino, jogador de futebol, é Lionel Messi também em qualquer lugar que ele vai, qualquer país estrangeiro. Então, nomes próprios não tem variação, não tem mudança, tá? E então, o que acontece aqui? O Salvador nasceu, tá? E ele nasceu de forma como a profecia diz. E teria que nascer como a profecia disse, que uma virgem conceberia. Não creram dessa forma, não creram que ele nasceu assim. E aí então ficou dessa forma, dia da mentira. Então o que aconteceu? Nós agora, ministro, apóstolo do Ministério Pentecostal da Restauração de Yauxa e de Yau, tá? Yau pai, Yauxa filho, Yau Rushua pai, Yau pai, Yau pai, Yau Rushua filho. Restauramos o Natal no mês de abril também, no dia 1º. Por quê? Porque nós temos provas de que o Natal aconteceu no 1º de abril.
de que o Messias nasceu no mês de abril. O Messias teria que nascer no mês de abril, ou de uma forma ou de outra ele teria que nascer, ou não, mesmo não sendo pela forma como nós cremos, né? Mesmo que não fosse, ele teria que nascer no mês de abril mesmo, no mês de Abib. Por quê? Porque o tabernáculo foi levantado no deserto no dia 1º do primeiro mês, Êxodo 40, verso 1. Por quê? Porque os cordeiros morriam na Páscoa e nasciam na Páscoa. Para morrer na Páscoa, tinha que nascer na Páscoa. Então, o cordeiro era uma sombra, uma figura, uma sombra, tipologia do Messias. Então, não adianta vir questionar, vir brigar, sapatear, ranger dentes, que não vai conseguir. A simbologia mostra que ele realmente teria que nascer no mês de Abib e morrer no mês de Abib. Tanto como o cordeiro que nascia e morria no mês de Abib, tá? E assim vai. E também a arca da aliança, aliás, a arca de Noé, né? Noé, ou conhecido como Noé, mas é Noa. A palavra fala no livro de Gênesis 8:13 que ela foi aberta. Ela foi aberta, ela pousou em terra seca no primeiro dia do primeiro mês, também, lá no livro de Gênesis 8, verso 13. Você pode abrir lá. E Joel 2:23 fala também na revista corrigida. Na revista corrigida, na tradução, revista corrigida, Bíblia, revista corrigida, tá? Almeida, revista corrigida. Capítulo 12, verso 23, fala que no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, seria dado o ensinador de justiça, tá bom? E o ensinador de justiça é o Salvador. E aí vai, essas informações chegando a você. Lucas capítulo 2, verso 42, fala que o Salvador tinha seus pais, você sabe disso, quem era? E diz assim que anualmente seus pais subiam. Anualmente seus pais subiam. E quando eles subiram, ele completou 12 anos. E quando ele completou 12 anos, subiu com seus pais. Então veja, quando ele completa 12 anos, quando seus pais subiam. E quando é que seus pais subiam? Anualmente. E anualmente tinha uma festa do quê? Da Páscoa. Então tudo remonta para a Páscoa. Tudo aponta para a Páscoa, tá bom? Era o mês da Páscoa, é o mês de Abib, tá? É o mês de abril. Então não tem nada a ver com essa história de que ele nasceu em setembro, que ele nasceu em setembro ou em outubro, não tem nada a ver. Se nós pegarmos, por exemplo, Lucas capítulo 1, 26, diz ali que o anjo visitou a mãe dele no sexto mês. O sexto mês lá é Elu. Aqui no Brasil é agosto, meado de agosto. Pode pegar um calendário hebraico e conferir, tá? E aí você vai contar, é agosto aqui no Brasil. Conta então, quando lá é o mês de Elu, tá? Elu. 9 meses para frente vai bater em Abib. E aqui, quando chegar aqui em agosto, nós estamos em agosto. Agosto é o mês de Elu. Conta 9 meses contando com Elu, contando com agosto. No dedo, vamos. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ó, 9 meses, tá? Fez a continha, tá bom? Muito bem, então nós estamos aí com o mês do Natal restaurado. Agora, se você não sabia, você está sabendo pelo canal do Apóstolo Sandoval. Aqui é o canal do Apóstolo Sandoval. Se você não se inscreveu, se inscreva e dê o seu like, tá bom? Espero que você tenha chegado até esse ponto, não tenha desistido, né? Bem, querido, minha querida, vamos falar um pouco sobre a sorte sagrada da minha Mega Sena. Hoje está 45 milhões, tá? Isso, 1º de abril, hein? Mas não é mentira, não, é verdade. Tem 45 milhões esperando na loteria mais próxima de você. Mas agora, olha o que eu já te falei, agora já encerrou o horário. Vai ter um ganhador hoje ou vai acumular para o próximo evento. Então é isso, um concurso. Então tem um concurso. Quem pode participar no concurso? Quem a fez, quem participou, quem foi lá fazer, antes das 6 horas da tarde, tinha que ir lá ter registrado. Você poderia ter colocado 6 números no papel, poderia ter mudado a sua vida agora para ser um milionário, poderia amanhecer um milionário amanhã. Mas se você não ouve o apóstolo, você não ouve o apóstolo Sandoval, você não faz isso. Mas quem ouve o apóstolo Sandoval falar, quem crê no profeta, no mensageiro do Eterno, vai lá fazer sim, vai lá fazer, porque você pode ganhar, pode ser milionário, pode ser abençoado e pode nos abençoar também. Já pensou se o irmão ganhar 4 milhões ou 45 milhões hoje? Se ele for do ministério de Alcha ou de Alrucho, do apóstolo, que bênção.
Vai ser um bom dízimo, né, irmão? É um bom dízimo para a obra do Pai, quem é fiel no Criador, no dízimo, né? É porque tem pessoas que é fiel no dízimo, irmão. Tem pessoas que ganham 45 milhões para ele, vai tirar 4 milhões e meio de dízimo, né? Já é uma benção para a obra. E assim vai. E nós temos que incentivar o irmão a fazer isso, porque realmente é muito dinheiro mesmo. E ele pode ganhar, qualquer pessoa ganha. Qualquer pessoa pode ganhar, basta acertar o ser número. E outra coisa, não é jogo, hein? É concurso, fica bem claro, é o concurso 2.846 hoje. 2.846, é um concurso. Como tem concurso da Marinha, tem concurso da Aeronáutica, tem concurso do Exército, tem o concurso dos Correios, tem concurso da Caixa Econômica, tem concurso do Banco do Brasil, é um concurso. Quem fizer tem quem responder as perguntas, todas as questões, passa na prova. E assim, quem acertar o ser número, passa na prova. Então o irmão fala assim, interessante essa visão aí de concurso. É concurso, não é nada de... Né? Não é jogatina, como falo. Jogatina é uma palavra pejorativa. É concurso, tudo válido. Paga os impostos, paga tudo. Só leva o grande prêmio quem fazer as 6 dezenas. E é isso, nós temos a chance, então não podemos perder. É muito importante entender que o Criador falou bem na palavra dele assim: clamas a mim, responderei coisas ocultas que tu não sabe, coisas profundas e ocultas que tu não sabe. Então, tem muitas pessoas que já teve os números revelados em sonho para ele. O Criador fala em sonho para as pessoas, ele quer abençoar a pessoa dele. A pessoa ele quer abençoar, ele vai lá e revela em sonho o ser número. Eu conheço pessoas próximas que falou que já sonhou com ser número e não foi lá fazer. E no dia seguinte ele foi conferir. O ser número que ele sonhou foi exatamente o que ele deu. Então, meu querido, o que tu está esperando? Se inscreve no canal e dá o like aí, se você já viu falar uma história, já viu história como essa, de pessoas que sonharam com os números da Mega Sena. Já pensou que coisa interessante? O Criador fala na palavra dele. Ele revela em sonho e em visão de noite. Então, quem crê no Criador? Então, quem no Criador? Quem crê que o Criador revela os números da Mega Sena, revela o número da loteria? É, porque ele falou, né? A palavra dele fala. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Os números estão escondidos? Estão. Mas para o Criador não. Ele sabe. Então, meu querido, minha querida, você que está chegando agora, dá o seu like, se inscreve no canal do Apóstolo, tá bom? Eu quero dar uma dica para você hoje ganhar na Mega Sena. Mais uma dica. Opa, Apóstolo, gostei. Muito bem, já falei e vou falar agora. Quando você for fazer a aposta, tá? Você deve então olhar para os 6 números que já saíram. No caso da Mega Sena, tá? Vai lá e pega com a moça lá da bilheteria os 6 números que já saiu, o resultado. E aí você olha para aquele resultado, e veja o número que está lá, o número que está lá. Tá bom? E dali, o que você vai fazer? Vai escolher 3 pares, você vai ver que tem lá, você vai conferir quantos pares e quantos ímpares tem nesse bilhete. Você vai ver que a maioria... Aliás, você vai ver que tem 3 par e 3 ímpar. Ou então 4 par e 2 ímpar. Ou então 5 par e 1 ímpar. Mas nunca tudo de uma vez, 6 pares e 6 ímpar. Dificilmente, quase que impossível sair assim. Então, quando tu fizer sua aposta, escolher seu número, não vai colocar tudo pares nem tudo ímpar. Faça um balanceamento. Metade, ou 4 par e 4 ímpar. Nunca esquecer também de colocar uma dezena com 0 na sua aposta. Nunca esqueça de colocar uma dezena com 0. Uma das dezenas. Quais são as dezenas, apóstolo? São 10, 20, 30, 40 e 50. 60. São 6 dezenas. Coloca uma com 0, não esqueça. Porque sempre vem uma dezena dessa com 0 aí na sua aposta. Então, agora outro ponto interessante, tá? É você colocar dobradinhas. Dobradinha, 11, 22,
33, 44 e 55. Existe no total 5 dobradinhas. Escolha uma dobradinha dessa para você colocar no seu bilhete também. Pode colocar 11, pode colocar um 22, pode colocar um 33. Se você fizer 5 apostas, interessante, 5, coloca uma dessas em cada um. São 5, coloca as 5 dobradinhas, cada uma em um bilhete. Porque pode acontecer de vir. Geralmente vem dezena com 0 e com dobradinhas. Tá bom? Então aí, por aí, você já vê que você já pega o quê? Você já pega umas dezenas aí, tranquilidade, você já se garantiu. Se vier uma dezena, uma dobradinha dessa, a 33, você pegou num bilhete, se você fez 5 bilhetes. Se você fez 6 bilhetes, né? Colocou, são 6 dobradinhas, né? Então é isso. São 5 dobradinhas, né? E 6 dezenas com 0, tá bom? Escolha aí, tá? Para colocar 6 dezenas com 0, faça 6 bilhetes. Se puder fazer, senão você faz só com uma só. Mas não esqueça de fazer uso das dobradinhas. Outro detalhe interessante, olha para quê? Olha para o calendário, para a data. Para a data e para o número do concurso. Para a data e para o número do concurso. Atenção, sabe, o número do concurso leva 4 números. 4, agora está 2.846. Fique de olho nessa dica do apóstolo. Num bilhete você coloca o 28, que é o número do concurso 2.846 hoje. Num bilhete você coloca o número 28. No outro bilhete você coloca o número 46. Se fazer 2 bilhetes, coloca 28 em um e 46 no outro. Porque a maioria dos concursos saem assim, trazendo uma dezena uma dezena aí da data. Né? Então você coloca o 28 num bilhete, no outro você coloca o 46, tá bom? Olha que dica espetacular essa do apóstolo agora. Então quer dizer que se você fizer se eu fizer 2 apostas, apóstolo, eu posso então colocar a primeira dezena do concurso, a 28, se for 28. Se for 28 mil, digamos assim, 28 mil, tá? Aliás, 28 mil não, é 2.846. Então você coloca 28 em um bilhete e 46 em outro, tá bom? Também, não esquecendo de colocar a dezena com 0, que você escolheu, e colocar também as dobradinhas. Quais são as dobradinhas, apóstolo? A 11, a 22, a 33, 44 e 55, tá bom? Especialista em Mega Sena, aqui é o canal do Apóstolo Sandoval para abençoar você e sua família. Sei que se você ganhar, você vai ficar rico, vai ficar milionário, não vai esquecer do apóstolo, tá? Que te ensina você a fazer isso, porque só esse canal te dá dica assim, ó. Essas dicas, grandes apostadores fazem, conhecem, mas não dá não. Aqui nós damos essas dicas para você porque nós queremos te ajudar, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Até mais então, até o próximo vídeo. Fica conosco em nome do Yau e em nome do Yausha, em nome do Yahu e de Yahushua. Que o Eterno abençoe vocês, meus queridos. Paz para seu coração e para toda a sua casa. Que o Eterno abençoe a sua família. Abençoe sua vida em geral, tá bom? Assim seja. Sejam abençoados vocês em nome do Criador.